o latim, né? Que o espírito esteja falando em latim. Ele pode não saber nessa encarnação, mas latim tem que ser um idioma do conhecimento do espírito que atualmente é aquele médium, ok? Não é o espírito que está falando pelo médium, não, é o médium. O espírito médium encarnado. Ele tem que ter esse conhecimento de encarnações passadas. Ficou confuso? Falei espírito demais? Então, vamos lá. Roberta é a nossa médium, tá bom? Roberta, dando uma comunicação, começa a falar em árabe. Roberta não conhece árabe, mas está falando em árabe. E ela é entendida por uma pessoa que, por acaso, está na reunião e fala árabe. E diz assim, não, é árabe mesmo, eu estou entendendo tudo lá que o espírito está falando através da Roberta. Mas o espírito só está falando em árabe através da Roberta porque a Roberta tem na sua memória integral o árabe. Viveu em países árabes ou aprendeu árabe em outra encarnação. Fato é que o espírito, que atualmente é Roberta, está Roberta, sabe árabe. Então, só por isso o espírito vai lá, pega no arquivo da Roberta o árabe e consegue se expressar em árabe. Ok? Tranquilo sobre essa questão? Então, se o médium não tiver esse arquivo, o espírito não vai conseguir falar naquele idioma. Tudo bem? Muito bem. Então, só para fazer esse parênteses aqui sobre a xenoglossia. Continuando, ele diz, enfim, muitas vezes acontece que a cesta escreva espontaneamente sem que haja feito pergunta alguma, nem mentalmente, tá? Nem mentalmente. Ninguém fez pergunta nenhuma. E aí o espírito começa a falar sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Em certos casos, essas respostas, aí já um outro parágrafo, né? Tá falando sobre o tema geral, mas não mais sobre aquele tema do parágrafo anterior. Em certos casos, essas respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Vamos imaginar que alguém dissesse, é um médium que está trazendo, mas espera aí, como é que pode algo ser tão sublime ou algo tão vulgar, né? Comum. Tal diversidade de linguagem não pode explicar, não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Então, a gente vai vendo que Kardec vai nos levando num desenvolver de raciocínio. Ele vai levando nosso raciocínio lá pela mão. Essas inteligências, vamos ver aqui. Ou fora da humanidade. O que humanidade é essa? Os espíritos não fazem parte da humanidade? O que vocês acham? Podem responder. Os espíritos fazem ou não parte dessa humanidade que Kardec está falando aqui? Thelma falando, eu acho que sim, acho que fazem. Não. Não? Essa humanidade que ele diz é a humanidade encarnada. Encarnada. Isso, porque homem, toda vez que ele fala em homens, homem, ele está falando do encarnado. Então, entendi. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Mas, excelente, muito bem, então, uma participação, isso aí mesmo, gostei. Esse é o ponto a esclarecer e cuja explicação completa se encontrará nesta obra, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Expôs efeitos patentes. Tudo bem, gente, até aqui, essa parte dos próprios espíritos?
certo? Expôs efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem. Então, vou repetir isso aqui, peraí. Expôs efeitos patentes que se produzem fora do ciclo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, porque não só nas observações de Kardec esses efeitos se produziam, não é isso? Não só nas reuniões em que ele estava presente, onde aconteciam esses fenômenos? Através de todo o planeta, no mundo inteiro. Que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Era realmente algo muito grande. Esses efeitos têm necessariamente uma causa. E desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Então, não podem ser forças físicas que poderiam responder pelo movimento aleatório de um móvel, de uma mesa, de uma cadeira. Mas quando esse movimento expressa uma inteligência, já não se pode dar a mesma justificativa. A causa já não pode ser puramente física. Ok? Muitas teorias foram formuladas a respeito. Vamos examiná-las daqui a pouco e veremos se podem explicar a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam e vejamos o que eles nos dizem. Afinal, esse livro são perguntas e respostas. As perguntas são de Kardec e as respostas são exatamente vindas dessas inteligências. Aí terminamos o item 5. Tudo bem? Item 5? Alguma dúvida? Então, item 6. Como dissemos, os seres vivos que assim se comunicam designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, e como tendo pertencido, alguns pelo menos, a homens que viveram na Terra. Eles constituem o mundo espiritual, como nós constituímos, durante a nossa vida, o mundo corporal. Então, vejamos, Kardec usa o termo vida. Esse termo vida pode ser substituído pelo termo? Podem ligar o microfone e falar. Encarnação? Exatamente. Encarnação ou reencarnação, ou encarnação só é suficiente, né? Durante a nossa encarnação, o mundo corporal. Aí nós temos agora o seguinte, resumindo aqui em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos certas objeções. Então, ele vai ver aqui no item 6, ele vai fazer um resumo, trazendo aqui os pontos, destacando os pontos que formam a doutrina espírita. No item 7, ele vai falar sobre as objeções que são opostas, que são colocadas sobre a doutrina espírita. Então, para falar de objeções, ele vai colocar aqui, então, o resumo das ideias que a doutrina espírita traz. Nunca vamos esquecer que Kardec e a doutrina espírita, ela está sendo trazida não para todos os espíritos do planeta Terra, ok? A doutrina espírita, ela é escrita na perspectiva dos encarnados que leem, que entram em contato com a doutrina. Então, nós somos, ele fala para encarnados. Então, quando fala homens, espíritos, tudo em relação como se fossem os encarnados que fossem entrar em contato com isso. E poderíamos perguntar,
Então, os espíritos desencarnados não estudam a doutrina espírita? Poderíamos perguntar isso? Poderíamos, não poderíamos? Mas só que lá no mundo espiritual, será que já não tem isso antes mesmo de chegar aqui? O que vocês acham? Vocês acham que esse conteúdo chegou lá na espiritualidade em 1857? Os espíritos que estão nas colônias estudando sobre a vida, eles não têm esse conteúdo para ter acesso? Então, esse conteúdo é para nós aqui, certo? Esse conteúdo foi trazido para nós. Quando Kardec vai trazer aqui o resumo, né? Ele está trazendo um resumo, a pessoa está na introdução, ainda não entrou na obra, e ele está trazendo alguma coisa muito mesmo que, não é à toa que está na introdução, bem introdutória, certo? Ele vai procurar ser didático, as pessoas ainda não conhecem, porque ainda não tiveram acesso ao conteúdo do livro, e então vamos ter que ter essa visão do didatismo de Kardec e a quem realmente está se dirigindo, a pessoas que ainda não tiveram contato com a obra. Vejamos lá, então. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso ele vai falar mais sobre isso no capítulo que vai tratar sobre Deus. Deus criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Que seres materiais e imateriais são esses? Quem gostaria de responder? Quais são os seres materiais e imateriais? Vamos pensar. Edna é material ou imaterial? Seriam os tangíveis e os intangíveis? Exatamente, os encarnados e desencarnados. A Edna é material, está encarnada. Se for Emmanuel, é imaterial, porque está desencarnado. Desencarnado. Né? Isso, na verdade, vai ser complementado aqui no próximo item. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espiritual, isto é, dos espíritos. Então, vejamos que ele trata de espíritos, quem? Os seres que vivem no mundo espiritual. Exatamente. Sim, invisível, espiritual, imaterial. Uhum. Isso aí. Então, esses são os espíritos, ele chama de espíritos. Então, aí a gente vê que ele está mesmo falando para encarnados, né? Então, para nós, os seres do mundo espiritual são os espíritos. E aqui os espíritos é com letra? Maiúscula, né? Maiúscula. E ele continua: o mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, aonde que nós realmente vivemos a nossa vida como espíritos imortais? Na espiritualidade, né? Exatamente, na espiritualidade ou no mundo espiritual. Então, é como a criança que vai na escola, mas ela vive na casa dela. Ela vai na escola, passa o dia lá, mas ela sabe que quando acabar o dia, ela vai para casa. Voltar para casa. Exatamente. Então, a nossa casa é um mundo espiritual. E a gente não quer morrer, a gente quer ficar na escola para sempre, né? Tem pessoas que não querem morrer, querem ficar na escola para todo o sempre, mas não tem jeito, tem que voltar para casa, graças a Deus, né? E ele continua. O mundo corporal é seco. Olha, se tiver alguma questão, é só ligar o microfone, dizer o nome, tá bom? E estamos aqui, todos nós juntos nisto. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir
ou não ter existido jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual. Poderia se perguntar, mas espera aí, se o mundo material não existisse, como é que a gente ia reencarnar? Esse seria um problema de quem? Quem que criou esse sistema? Isso está aí com Deus, né? Deus que decide, Deus né? criou o sistema, não é isso? É. Deus é uma inteligência só o quê? Só suprema, né? Ela é só suprema, né? Se, por acaso, nunca tivesse havido um mundo, um planeta material como o nosso, para reencarnarmos, Deus acharia uma outra forma de nós evoluirmos. Uhum. Certo? Estaria entregue em boas mãos? Com certeza. Thelminha é médium, né, Thelma? Você é médium do grupo. Você está aí como médium do grupo. Vou desligar. Bom, os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Interessante, não é? Então, ele coloca aqui a morte como uma restituição da liberdade do espírito. Bem bacana, não é? Nada soturno, nada mórbido, uma coisa bem positiva. Só tem um detalhe na coisa positiva, né? Essa liberdade tem que vir da onde? De lá para cá, né? O alvará de soltura tem que ser enviado por Deus. Não adianta a gente querer fugir da prisão, porque isso nos coloca numa situação bem mais comprometedora, não é? Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre as demais. Bom, algumas coisas a gente poderia falar daqui, né? Primeiramente, quando ele diz que dá superioridade moral e intelectual sobre as demais espécies, isso também traz uma carga de Oi? Responsabilidade. Exatamente. Quem falou? Edmir. Oi, Edmir. Que bom que você entrou. Consegui. Que bom. Exatamente. Dá uma carga maior de responsabilidade. Não podemos desprezar os nossos irmãos animais, não é? Porque nós somos, na verdade, tutores deles, responsáveis por eles aqui na Terra. Outra coisa que ele diz é que Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Qualquer um que, de repente, chegue assim meio desavisado vai dizer, então quer dizer que os espíritos poderiam encarnar nos elefantes? O que vocês acham? Não ia dar, né, gente? Elefante tem o aparelho fonador, o cérebro desenvolvido para que a gente possa usar? Então, quando Deus escolhe a espécie humana, é porque essa espécie foi trabalhada para poder ser um instrumento de expressão dos espíritos, né? Até foi trabalhada por quem? Por nós mesmos, que fomos reencarnando, e Deus e os espíritos superiores, construtores, que auxiliam, né? Co-criadores que auxiliam Deus na criação, vão fazendo todas as operações para cada vez mais ajustar os corpos à manifestação dos espíritos que os usam, né? Porque nós precisamos ter corpos que correspondam à nossa necessidade de expressão. Como é que a gente vai se desenvolver se nós não tivermos instrumentos hábeis para isso? Como é que a gente pode pedir para uma criança na escola fazer os exercícios se não damos a ela um caderno e um lápis?
não é isso? Então, também, claro, na medida, em mundos mais atrasados, não temos necessidades de corpos mais elaborados. Da mesma forma, quando formos espíritos mais avançados, também teremos corpos o quê? Mais avançados para que os nossos espíritos possam, então, fazer a sua expressão. E aí nós temos corpos, aqui... Oi? Uma pergunta. Esses corpos menos densos, mesmo estando numa condição de espírito puro, nós sempre teremos o perispírito, correto? Corretíssimo. Nós jamais perderemos. Oi? Perispírito jamais perderemos, certo? Jamais perderemos. Uma coisa interessante, Edmir, é que o perispírito de um espírito puro, para nós, aqui, de um mundo de provas e expiações, a gente olhando, se é que a gente pode olhar o perispírito de um espírito puro, né? Mas vamos considerar, né, que isso aconteça. Para nós não é material, é tão eterizado, é uma matéria tão quintessenciada que para nós, que ainda somos muito densos, Edmir, não é matéria. Entendeu? Entendi. Inclusive, queria exemplificar naquele livro do Manuel Filomeno, onde aconteceu a ajuda ao tsunami, houve a materialização, quer dizer, houve para a reunião no mundo espiritual, inclusive na colônia, né, teve que haver a reunião e o espírito manifestou naturalmente através do seu perispírito, né, se tornou visível através do seu perispírito. Penso eu dessa forma. Eu não entendi, desculpa. Mesmo no mundo espiritual, existem regiões ainda parecidas com a Terra, né, em colônias espirituais, por exemplo, que para um espírito manifestar, ele vem realmente com esse corpo perispirítico. Ele jamais perde. Sim. Nas obras de André Luiz temos também que quando espíritos vêm de um plano mais eterizado e vamos dizer assim, se materializam em planos mais densos, também sob essa forma de materialização. Por quê? Porque eles não são vistos, né? Sempre assim, não é? Espíritos menos densos não são vistos por espíritos mais densos, embora esses menos densos enxerguem todo mundo, né? Essa questão de manter o perispírito, dele sempre buscar um envoltório no mundo que ele vai viver, né? De repente ele não precisa ficar reencarnando mais, mas ele tem sempre esse envoltório. Sim, ele tem. É uma questão que alguns irmãos nossos de doutrina questionam sobre essa perenidade aí do envoltório, sabe? Então, isso aí, Edmir, tem um remédio para isso. O remédio é estudar Allan Kardec. Com certeza. É o único, não tem jeito. Com certeza. Vamos lá. Então, Kardec diz: a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, a alma é um espírito encarnado. Quando se fala de alma, então nós sabemos que estamos falando de alguém que está encarnado. Então, a Roberta tem alma? A Roberta é uma alma. Por quê? Porque está encarnada. É porque você está grande bem na minha frente, Roberta. Então, eu olhei, já dei de cara com a Roberta. É um espírito encarnado, então é uma alma. Agora estou vendo a Carolina, outra alma ali expressada no seu corpo físico. Sendo o corpo apenas o seu envoltório, ou seja, um veículo de manifestação. Ele continua. Ai, caiu o lápis. Há no homem 3 coisas. Muito bem. Há no homem 3 coisas. Que homem é esse? O espírito encarnado. Muito bem. Espírito encarnado. Então, há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo.
ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, mais uma prova de que ele está falando dos encarnados. Porque se ele está colocando como primeira coisa o corpo físico, tem que estar encarnado, né? Segundo, a alma. Está falando do encarnado. Então, está falando, segundo, a alma, ou ser imaterial, ou seja, o espírito. Espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O nome desse laço é? Perispírito. Perispírito. Muito bem. Edmir? Pois não. Vamos dificultar para os outros também, vamos deixar de vez em quando eles falarem, senão eles ficam muito acomodados. Edmir vai responder, Edmir vai responder. Pode deixar. Vamos dificultar. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais. Então, quando a gente fala de instinto, o instinto está muito ligado à nossa natureza orgânica. Muito bem. Eu vi a Ana Vanessa respondeu com os lábios. Exatamente. Então, o homem tem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Pode acontecer de um desencarnado ter medo de morrer, por exemplo? Se abrigar para não se machucar? O que vocês acham? Pode acontecer? Levado por um instinto de sobrevivência, Pode. Estou vendo cabecinhas falando assim. Sim. Muito bem. Essa pergunta pode ser respondida sim. Agora eu pergunto, por quê? Aí já não dá mais para responder, só se fizer assim. É só assim. Muitas vezes. Oi? Você está falando do que? Do espírito sentir isso? O espírito está desencarnado. Tá? Ele pode não. Cris, eu não entendi. Né? Então, vamos lá. Olha só. A pessoinha faleceu. Cris. Oi. Cris. Oi. Não entendi Renata. A pergunta. Eu sei, meu amor. Renata, não entendi. Eu vou repetir, estou repetindo aqui. Olha só. A pessoinha faleceu, tá? Ela, quando estava aqui encarnada, ela tinha medo, né, de morrer, ela se abrigava, porque ela tem os instintos. Mas ela morreu. Ela pode morrer de novo? Está morta. Vamos combinar? Ela morreu. Ela está no mundo espiritual. Mas ela continua, assim, se ela vem... Tá, bom, eu não quero dar muita pista, mas assim, ela fica com medo de se machucar, ela fica muito assim, não, eu não vou porque eu vou me machucar, eu não vou porque eu posso me ferir. Um espírito pode falar isso? Vocês já disseram, sim, o espírito pode falar isso. Mas por que um espírito que está desencarnado está preocupado em se machucar se aquele corpo não se fere como corpo físico, nem pode morrer? Por que ele continua mantendo isso? Vamos tentar que não seja a Thelma nem o Edmir. Vamos dar oportunidade para os coleguinhas responder. Sem graça. Quem gostaria de responder? Por que a pessoinha continua temerosa? Ela está muito desmaterializada? Vocês acham que ela está muito desmaterializada ou ela ainda está muito materializada? Está muito materializada e não sabe ainda que morreu, às vezes. Às vezes pode não saber que morreu.
né? Pode acontecer. Mas é interessante, porque se ela estiver muito materializada, mesmo que ela saiba que morreu, ela continua preocupada, né? Sabe aquela coisa automática que a gente faz, né? Automático. Por quê? Porque está muito preocupado. Uma outra coisa de espírito materializado, por exemplo, lá no mundo espiritual, não há necessidade de se reproduzir. Não, né? Nós temos um instinto também, que é o instinto de sobrevivência da espécie, correto? Então, mesmo que a gente não se dê conta, existe uma inconsciente natureza de reprodução. Então, o sexo, ele surge na humanidade como algo primeiramente instintivo. Depois vai vendo a questão cultural e social, etc. e tal. Mas no mundo espiritual, em que não há essa necessidade, vamos chamar assim, instintiva, esse comportamento se mantém, não se mantém muitas vezes? Né? Com muitas vezes, muitos desregramentos ligados a ele também. Pela própria inferioridade do espírito. Então, essas necessidades estão muito ligadas ao nosso sentimento ainda, ao nosso nível mesmo, a nossa vibração ainda inferior, que vai estar ligada à nossa, não só consciência da mudança de estado, mas também uma visão diferente da própria vida, onde a gente vai se desmaterializando pelo pensamento. Meio complicado, né? Ficou difícil? Vamos lá. Tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta em cima disso que eu falei? Ou diga que não entendeu, eu posso repetir? Porque não houve ainda Desculpa, Vanessa, aqui. Não houve ainda um total desprendimento, né? Isso aí engloba também todas as necessidades fisiológicas, né? Necessidades de alimento, do sono, de tudo, né? Isso, exatamente. Então, vamos imaginar que lá em nosso lar, por exemplo, André Luiz fala dos lugares onde os espíritos descansam. Então, é importante descansar, né? Nós vamos sair daqui, nós estamos acostumados a toda noite nós dormirmos. Na espiritualidade, nós ainda continuaremos com necessidade de descansar, porque os nossos corpos espirituais são corpos materiais, certo? E que são... Cris. Fala, querida. Thelma, e tem ainda o caldo, não é? Que eles tomam para se alimentar. Sim. Agora, isso, né? Exatamente. Agora, tanto na alimentação quanto no sono, né, que a gente estava falando, vamos pensar lá no governador de nosso lar. O governador de nosso lar, ele dorme o mesmo número de horas que um espírito como André Luiz, por exemplo? Não. Por quê? Porque ele já tem um corpo diferente, mais sutilizado. Então, o tipo de alimentação também é diferenciado. Isso tudo vai respondendo a uma educação que é uma educação mental. O nosso corpo, se a gente for pensar de conhecimento, se a gente, por exemplo, as virtudes, elas começam por uma educação mental. O meu lado virtuoso começa na educação mental? Começa, eu tenho que saber o que são virtudes, quais são as virtudes, e qual é a importância das virtudes para eu poder me dedicar às virtudes. Então, tudo começa aqui. Se eu vou cedendo aquilo que mentalmente eu vou me alimentando, né, uma boa alimentação, eu vou me fortalecendo, vou ficando uma pessoa mais virtuosa, o que vai acontecendo concomitantemente com a minha vibração? Ela começa a ficar mais alta, mais curta. Isso quer dizer que eu vou me tornando um espírito mais elevado. Quanto menos elevado, mais a vibração é lenta e longa, certo? Na medida em que eu vou melhorando,
a minha vibração vai subindo. E é por isso, voltando a Edmir, que nós não vemos os superiores, porque eles vibram numa frequência de onda muito alta. Então, eles não são vistos, assim como também, se nós tivermos sons em frequências muito altas ou muito baixas, nós não ouvimos. Mas vamos colocar aqui nas frequências muito altas para poder comparar com o espírito superior, né? Nós não ouvimos. Se eu falar alguma coisa errada, viu, Carolzinha? Você me corrige. Você me corrige. Tá bom? A nossa Carolzinha é a nossa física de plantão. Então, se eu for herética, você me corrija. Já me mostre assim a fogueira. Olha ali a fogueira. Eu já falo a minha boca. Cala a minha boca. Muito bem, vamos continuar aqui. Por favor, o próximo parágrafo é o laço, não é isso? O laço ou perispírito que une ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. É difícil explicar, né? Ele fala semimaterial, por quê? Porque material ele diz que é o nosso corpo. Então, dentro da nossa perspectiva de encarnados, esse aqui é matéria. E o perispírito? O perispírito é semimaterial, porque para nós não é visto, certo? Se nós todos aqui, neste grupo fraterno, estivéssemos desencarnados, desencarnamos todos. Esse corpo que estaríamos vendo aqui seria o qual corpo? O espírito. O perispírito, né? Seria o perispírito. Estaríamos todos nos vendo aqui com os nossos corpos espirituais. Não estaríamos aqui vendo os nossos corpos físicos. Mas esse corpo espiritual, o perispírito, que todos nós estaremos vendo, seria material ou semimaterial? Se não ligar o microfone... Ana Vanessa falando o que com os lábios aí? Semimaterial. Você quer que eu aprenda a ler lábios, aí você vai falar na linguagem dos... Se nós estivéssemos desencarnados, pois é, se nós estivéssemos desencarnados, todos nós nos vendo aqui em nossos corpos espirituais, ou seja, em nossos perispíritos, nós estaríamos vivendo em plena matéria. Certo? Porque eu estaria, vamos dizer que nós estivéssemos numa mesma sala. Eu poderia abraçar vocês se nós estivéssemos na quarentena, não poderia? Eu estaria vendo vocês. Vocês estariam me vendo, me ouvindo. Então, nós deixaríamos de ser semimateriais, porque essa visão de semimaterial seria com relação aos encarnados. Os encarnados veem assim. Nós não. Esse mundo aqui é material. Perispírito é matéria. Por isso, quando a gente diz, o corpo material, às vezes a gente também chama corpo de carne. Porque aí fica uma coisa bem representativa, não é? O corpo, se a gente só falar assim, corpo material, aí você diz assim, por quê? Perispírito não é matéria? É ou não é? Porque só existem duas coisas, aliás, 3 coisas no universo. Quais são? Gente, rápido, 3 coisas no universo. Primeira é? Deus, A matéria e espírito. Exatamente. Então, se o perispírito não é Deus e não é espírito, ele só pode ser matéria. É isso? Exatamente. Então, acontece que é uma matéria mais rarefeita do que um mouse, do que uma cadeira, do que o nosso corpo físico, certo? Eu estou falando desse... Eu sei que vocês sabem,
Mas o que eu estou tentando mostrar é exatamente a questão das palavras, como é que a gente constrói as ideias, tá bem? Bom, o espírito... Ah, não, eu não acabei. Não acabei, vou continuar. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, mais denso materialmente falando. O espírito conserva o segundo. Qual é o segundo? O perispírito. Carol também quer que eu leia lábios, né? Muito bem. Isso é preguiça de desapertar o microfoninho. Meu Deus do céu! O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar, aqui no plano físico, acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Aparições tangíveis, porque a aparição mesmo é só o quê? Uma aparição é diferente de uma materialização? Né? Aparição a gente está vendo, mas se você for lá, é só o que você vê, não é tangível, tá? Mas as aparições podem até se tornar tangíveis. Mas aí, quando ela se torna tangível, ela passa a ser uma materialização, né? E passa a ter tangibilidade. Outra. Sérgio, olá, Sérgio. Seja bem-vindo. Está chegando agora? Antes tarde que nunca, hein? Seja bem-vindo. O espírito não é, desse modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Tudo bem? Os espíritos pertencem a diferentes classes. Quantas classes são, turma? Muito bem. Sérgio, não, são 3 ordens, Sérgio. 10 classes. Carol mostrou os 10 dedos. Tá? São 10 classes colocadas dentro de 3 ordens. Então, muito bem. Pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. E Kardec, quando coloca as 10 classes, ele diz que essa divisão é puramente o quê? Didática. Poderiam ser 20, 30, 50, 100, porque para isso não faltam diferenças entre nós. Então, ele tentou, em todo o seu esforço didático, e propôs uma classificação em 10 classes. Agora, atenção, eu gostaria, por favor, que vocês, que estão todos com o Livro dos Espíritos na mão, abrissem na questão 111. 111, por favor. Na questão 111, nós temos a segunda classe. Segunda classe. Quem gostaria de ler? Thelma não, Thelma. Deixa eu ver a voz de outras pessoas que só falam com a boca, com sinais de mão. E aí? Quem gostaria de ler? Pode, por favor. Vai ter diferença de... Sem problema. Escrita, né? Segunda classe. Espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas
sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Muito bem. Eu estou crente que termina às 6, mas não é, né? 10 para as 6. Eu estou aqui, faltam 5 minutos. Já passou 5. Bom, terminamos essa questão? Posso terminar o pensamento? Posso? Tem problema? Alguém tem algum compromisso agora? Posso ir adiante só um instantinho para terminar aqui? Sem objeção. Vamos terminar aqui dizendo o seguinte. O que Kardec vai dizer agora? Por que eu li isso? Sim, 112. É pequenininha, a 112. A 112 fala da primeira ordem e primeira classe. Tá? Eu vou ler aqui, olha. Classe única, percorrer... Bom, não vou ler tudo, vou ler só o iniciozinho. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Esses são os espíritos puros. Eu pergunto, nós aqui que estamos ainda como espíritos imperfeitos, nem chegamos a espíritos bons, vamos combinar. Não sei quantos a vocês, mas nem chegamos. Não, eu acho que não. Acho que não chegamos a espíritos bons, não, porque espírito bom, né, não pensa 2 vezes e faz o bem. Né? A gente ainda fica assim, se esforçando, então ainda estamos mesmo na ordem dos imperfeitos. Para nós, os espíritos superiores, cara, se eu conhecer assim, espírito superior, para mim já vai ser puro. O que vocês acham? O espírito superior manda muito bem, vocês não acham, não? Já está assim no top de linha, do top de linha. Então, assim, o puro, eu já não consigo nem imaginar eu convivendo com um superior, que dirá um puro. Então, quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec aqui, ele vai praticamente juntar os dois na introdução. Tá? Vou pedir para a gente ficar calmo, não ficar tenso. Não vamos esquecer que a divisão que ele fez lá é uma divisão didática. Então, ele mesmo está falando, que a gente, a princípio, pode dizer assim, não é bem isso que ele diz lá. Mas vamos trabalhar com as ideias e não com as letras, tá bom? Porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, o que ele vai dizer? Os da primeira ordem são os espíritos superiores. São? Foi isso que a gente leu agora? Não, né? Não foi, né? Então, a gente... Ok, eu estou entendendo. Vai, Kardec. Ele está trazendo o quê? Um resumão. No resumão, ele está fazendo um outro exercício de didatismo. Vocês já pensaram resumir a doutrina espírita em 3 folhas? Então, ele está fazendo assim, ó. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou os espíritos puros. As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. E eu não vou chegar no final do parágrafo. Vou parar no meio do parágrafo. Tá bem? Nós vamos ficar aqui. Hoje é dia 6, né? 6 e 7, 13 do 5. E dia da Nossa Senhora de Fátima, né? 13 de maio, libertação dos escravos. Não é isso? 13 de maio, gente? Quarta-feira que vem, não é 13 de maio, não? Achei que você estava dizendo que hoje era 13. Não, é que eu estou marcando aqui o dia daqui a uma semana.
Ai, ai. Bom, então é isso, queridos. Ao relerem, se tiverem dúvida, a gente começa a semana que vem com as dúvidas, tá bom? E damos prosseguimento aí a esses pontos do resumão da doutrina que Kardec elaborou no item 6. Tudo bem? Então, podemos ir nos despedindo. Agradeço a todos o carinho, a presença e a participação. Gostaram de hoje da dinâmica participativa? É legal, né? Também gostei. Gostei. Podemos ligar os microfones para nos despedirmos. Tá bom? Tchau, Boa noite a Cristina, todos, obrigada. gente. Beijo, Obrigada. Cris. Beijo, Que Jesus galera. Boa noite a abençoe. todos. Edna, melhoras, hein, querida? Jesus abençoe. Amém. Boa noite. Jesus abençoe. Boa noite. Vão com Deus. Tchau, Edmir. Muito bom, Tchau, Nia, obrigado. Regina, Sérgio, Tchau. Cecília. Fique com Tchau, Deus. gente. Boa noite a Robertinha, todos. Cristina. Vanessa. Obrigada, Oi, Cristina, gente. deixa eu aproveitar. Deixa eu te Roberto. perguntar uma coisa. Você falou no estudo do Evangelho sobre um filme que você viu de Joana d'Arc. Qual foi?